Bom, nessa aula vamos ver aqui a lista, né, de documentos necessários para fazer a declaração de imposto de renda pessoa física. Eh, Essa lista, né, assim, você não encontra uma no site da Receita Federal, você não encontra essa lista, né? Mas você, com base, né, nos itens, com base aqui na ficha de declaração, né, do contribuinte, você consegue ter ideia não, você tem a certeza quais documentos necessários para a entrega e para a elaboração da declaração de imposto de renda de pessoa física. Vamos lá. É, Caso você tenha já entregue o primeiro documento, né, caso você já tenha entregue alguma declaração, você necessita, né, do número do recibo da última declaração. Então, um dos primeiros itens que você vai ter que ter em mãos é o número do recibo da última declaração. Esse recibo, esse número, caso você tenha feito a declaração no mesmo computador ou você tenha o arquivo de entrega da declaração, você consegue recuperar esse número automaticamente. Não precisa digitar, ele vem automático quando você começa a preencher a declaração do imposto de renda. Isso a gente vai ver mais para frente quando a gente olhar propriamente a elaboração da declaração do imposto de renda pessoa física. 2. Precisa dos dados do contribuinte. Corrigir aqui, né? Dos contribuintes. Dados dos contribuintes. Então você precisa elaborar, né? Você precisa ter os dados: endereço, profissão, título de eleitor, vai, vai solicitar e-mail, telefone, assim, não tem problema nenhum você informar e-mail, telefone, é até importante porque qualquer comunicação com a Receita, eles têm seus dados para informar você. Então, não tem esse medo, vou passar os dados para a Receita Federal, vou receber mais rápido alguma intimação, né? Não, é importante você passar as informações. Caso você tenha o terceiro item importante aqui, caso você tenha dependente, o CPF. A partir, né, a partir desse ano, né, é obrigatório a informar o número do CPF. Se você não tem seu filho aí, acabou de ano passado aí novinho, né, não tem ainda o CPF da criança, tem que ir lá em algum órgão aí, né, e emitir, né, esse CPF do seu dependente, mesmo seja recém-nascido aí, de poucos meses, né, nascido recentemente aí no ano 2019, tem que ter o CPF. Todo dependente você tem que informar o CPF, seja cônjuge, seja filho, você tem a guarda, qualquer vó, pai, mãe tem que ter o CPF. Depois nós vamos ver também quem são o que a Receita Federal considera como dependente. Aí passamos para os documentos, né, para verificar os rendimentos recebidos. Então, precisamos dos informes de rendimentos. Quais são os mais usuais? Informes de rendimentos tributáveis recebidos das pessoas jurídicas. Então, o informe de rendimento que a sua empresa tem que fornecer para você, a sua companhia, a empresa onde você trabalha, ela tem que fornecer esse informe de rendimento. Ela já tem que ter informado isso para você, pois a gente já está no dia 18, né? E você tem aí a pessoa jurídica, né, pagadora dos seus rendimentos, já informou isso para a Receita Federal, então ela já tem que ter te disponibilizado isso. Rendimentos, informes de rendimentos financeiros, né? Recebido das instituições financeiras. Então, se você tem lá sua aplicação, algum investimento feito com algum tipo de banco, o banco, a instituição financeira tem que ter também esse informe de rendimento financeiro. Geralmente,
A maioria das instituições financeiras informam trimestralmente. Esses informes são disponibilizados trimestralmente, não só anualmente. Mas se você não recebeu trimestralmente, solicita aos seus bancos. Geralmente no site, né, nos apps aí da vida, tem esses informes aí disponibilizados de forma online. E pode ocorrer outros tipos de informes de rendimentos, né? Por exemplo, aquele da previdência complementar privada, aquele, aquele investimento que você faz em algum tipo de previdência complementar, né, para ter rendimentos aí no futuro. Eles também, caso você tenha resgatado tenha feito algum resgate, eles têm que também disponibilizar o informe de rendimento, que você também vai ter que lançar e também é tributado. É, o quinto item, recibos originais dos pagamentos efetuados. Então, se você efetua todos os pagamentos efetuados, né, que você tenha feito, aí você tem que ter esses recibos originais. Por exemplo, recibos médicos do seu dentista, do seu médico, fisioterapeuta, fonoaudiologia, qualquer médico que você passou, você tem que ter o teu recibo para comprovar os seus gastos, né, dos, com os seus gastos com os médicos. Ou a declaração, né, dos pagamentos efetuados, por exemplo, escola, convênio médico. As escolas, os convênios médicos, geralmente não, eles entregam, são obrigados a entregar uma declaração resumida com todos os pagamentos efetuados por mês. Então você vai na sua escola, escola dos seus filhos e solicita essa declaração. Eles enviam para você. O convênio médico também, já também os convênios geralmente disponibilizam online ou pelo site dos convênios, você tem essa declaração. Importante isso aqui, porque tem que ser os recibos originais, declaração dos pagamentos originais. Não adianta receber original, fazer uma guarda da mídia, né? Fazer guardar esses arquivos no seu computador através de algum tipo de mídia, um PDF. Se caso solicitado a Receita solicitar isso para você, ela vai pedir o recibo original, é, não vale a cópia. Bens e direitos. Item 6. Documentos dos bens e direitos, ou seja, comprovante dos pagamentos efetuados na aquisição do seu imóvel próprio. Então, tem a escritura, tem o contrato, fiz o contrato na planta. Todos esses pagamentos aqui tem que ter a comprovação, tem que ter os comprovantes. No caso, né, quando você já tem o financiamento, né, do imóvel, já está fazendo os pagamentos mensais da prestação do seu imóvel, os bancos enviam o extrato, né, com os pagamentos mensais também. Isso também geralmente está disponibilizado aí no site dos bancos, ou Caixa Econômica Federal, ou alguma outra instituição financeira. Tem também esse comprovante, isso aqui vai formar, né, eh, o valor do seu bem. Sempre lembrando que para a pessoa física, sempre lançamos o custo de aquisição, o valor pago das prestações, o valor pago da entrada. E é isso que a gente tem que lançar lá no em bens de direitos. Mas a gente também vai falar isso detalhadamente, mas em outra aula. E por último aqui, né, documento das dívidas. Então, todas aquelas as dívidas que possuímos, né, com terceiros, com os bancos, temos que ter esses documentos para lançar é, esses valores lá na ficha, né, da declaração de imposto de renda pessoa física. Um detalhe aqui é que as dívidas, né, onde o bem é a própria garantia da dívida, não deve ser lançado. Por exemplo, financiamento de imóvel, quando o bem é a garantia, né, do seu financiamento, ou seja, não paguei a dívida, não paguei as prestações, o banco, né, ele vai fazer, né, a requisição desse bem para a instituição financeira, ou seja, o bem, entre aspas, aí, ele vai tomar esse seu bem, porque você não pagou. Então, esse tipo de bem que é a garantia, o próprio bem é a garantia, ele não precisa ser lançado. Dívida da casa própria e também dívida com
é veículo, né, financiado, também não precisa ser, não precisa lançar, tá? Então é só dívida mesmo que você teve, por exemplo, consignação, empréstimo, né, em consignação descontado diretamente do salário. Essas dívidas têm que ser colocadas aí na ficha da declaração. Tudo bem? Por enquanto é só.